Bom dia, gente do céu. Tudo bem com vocês, né? Espero que sim. Essa semana, do dia 3 a 7 de agosto, vamos dar continuidade à geometria espacial, né? Vamos estudar os sólidos prisma, pirâmide e sexta-feira vou falar sobre cone, cilindro e esfera, ok? Se não der tempo, é claro que na próxima semana eu continuarei, pelo fato de ser um assunto muito extenso, né? Mas se não der para dar a teoria até sexta-feira, então com certeza eu vou continuar, além de mais com exercícios, na próxima semana, tá certo? Então vamos falar sobre prisma, esse sólido aí, gente do céu. Se você imaginar um frasco de perfume, por exemplo, né, aquilo ali é um exemplo de um prisma, tá certo? Se eu for definir o que é um prisma, é um sólido geométrico, né, que as bases são regiões poligonais regulares, congruentes e paralelas entre si, e as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Então, imagina aqui, gente do céu. Prisma são pares de faces opostas, paralelas e congruentes. É o que eu coloquei aqui, tá certo? Você aqui, ó. Você tem uma base poligonal, tá certo? Tem uma base poligonal. Então, para cada vértice aqui, perpendicularmente, você levanta, né? Ó, tá vendo? Essas faces aqui, tá? Ao encontro da mesma do mesmo polígono aqui, ó. Tá vendo? Então você tem um polígono embaixo e tem um polígono em cima, tá certo? Então une aqui as arestas e vai formar o quê? Um prisma. Não é fácil? Vamos ver os elementos desse prisma. Ó, você tem aqui, ó, gente do céu, base. Ó, eu tenho aqui, ó, base. E tenho aqui também em cima, ó. São duas bases, tá vendo? Como fosse base inferior e base superior, né? Temos também esse segmento aqui, ó, aresta lateral. E temos aqui, ó, aresta da base. Então, temos dois tipos de arestas. Aresta da base e aresta lateral. Tá certo? Temos também aqui o vértice. Ó, o vértice A, o vértice B, o vértice C. Tá? Então, vou puxar aqui, vértice. Então, está aí os elementos de um prisma. Tá? Temos também aqui, gente, que é o principal, ó. Tá vendo isso aqui? Ó. Isso aqui a gente chama de face. Face lateral. Tá vendo? Face lateral. Tá? Eu vou falar para vocês. Mais adiante, mas eu vou dizer logo. Todo prisma aqui, as suas faces laterais, ela é quadrangular, tá certo? Põe isso na cabecinha, ó. Daqui a pouco eu comento melhor a respeito disso aí. Bom, esses são os elementos de um prisma, ok? Agora, como classifica o prisma? De acordo com o número de arestas da base, um prisma pode ser, quanto as bases, né? Quanto as bases? Ela pode ser bases triangulares,
E bases triangulares. Então esse prisma vai ser o quê? Triangular. Bases quadrangulares. O teu prisma é um quadrado, tá? Então a gente diz que esse prisma é quadrangular. Bases pentagonais. Então esse prisma é pentagonal. Bases hexagonais. Então esse prisma é hexagonal. E assim sucessivamente, gente do céu. Tá? Então, de acordo com a base, você vai classificar o prisma. Tá certo? Entendeu, né? Muito fácil, né, gente do céu? Agora, em relação às arestas laterais. Deixa eu botar aqui. As arestas laterais. Vamos ver. Como é que pode classificar o prisma quanto às arestas laterais? Ele pode ser um prisma oblíquo, quando as arestas laterais são oblíquos às bases. É como se você tem aqui um prisma, tá? E de repente você faz isso, ó. Pronto. Faz de conta que isso aqui é um prisma. Então, quando a tua aresta lateral, ele forma um ângulo em relação à base, então a gente diz que é um prisma oblíquo, ok? É como ele estivesse caindo um pouquinho assim, você coloca um ângulo, tá? E aí fica oblíquo. Quando é que é um prisma reto? Assim, ó, prisma reto, ó. Tá vendo aqui? O prisma reto é quando as arestas laterais são perpendiculares às bases. Agora, veja bem, desse caso aí, a altura é igual à aresta lateral. Então, quando a gente falar prisma reto, é o que a gente vai trabalhar mais, né? É o que você vai se dar com ele. É muito difícil ele tipo, com uma questão assim que tenha um prisma oblíquo, tá certo? Mas é bom você entender o que é um prisma oblíquo e o que é um prisma reto. Então, geralmente, ele vai falar que é um prisma reto. Então, é bom botar na cabecinha que toda vez que é um prisma reto, aqui, ó, tá vendo aqui essa altura aqui dele? Ele vai ser sempre igual a quem? A L. L é tua aresta lateral. Tá vendo aqui? Eu vou chamar de L, aresta lateral, tá? Então, toda vez, quando falar em prisma reto, você já tem que estar na cabecinha. A altura desse prisma é igual à aresta lateral. Tranquilo? Diga, professor, isso não é fácil, é muito fácil. Tá? Uma observação aqui, ó. Os prismas retos, veja bem, os prismas retos, cujas bases são polígonos regulares, são denominados prismas regulares. Gente, quando é um prisma regular, isso quer dizer que tua base é um polígono regular. O que é um polígono regular, gente? É, no caso, um quadrado, porque as tuas arestas têm a mesma medida, são iguais, tá? E seus ângulos são congruentes. Por exemplo, o quadrado é uma figura plana, né? Ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Então a gente diz que essa figura aí, esse polígono, é regular. Um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquela figura poligonal que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Tá? Então, quando essas bases são regulares, gente, é porque esse polígono é um polígono regular. Então, tá certo? E a gente vai trabalhar muito com esse tipo de prisma. Prisma reto, regular. Tá certo? Bom,
Vamos fazer agora o que nos interessa, o que ele vai te pedir lá, né? Que são os cálculos de áreas e volume. Então, gente, presta atenção aqui. Eu tenho um prisma hexagonal, tá vendo aqui? Um prisma regular, hexagonal, ó. A base dela é um hexágono, ó. Tem 6 lados, tá certo? Hexagonal. E vamos calcular a área da base. Bom, a base de um prisma, ele pode ser o que, gente do céu? Ele pode ser um quadrado, tá vendo? Ele pode ser um quadrado. Ah, então, professor, se a base é quadrada, então a gente pode dizer que é um paralelepípedo. Sim, meu filho, muito bem. É isso mesmo. Porque o paralelepípedo é um caso particular do prisma. Entendeu? Então você tem um quadrado, que é a base. Um quadrado, que é a base. Aí você puxa com seus vértices, as perpendiculares, as arestas, e pega esse quadrado embaixo e coloca em cima. Pronto. Formou o quê? Um paralelepípedo, gente. E a gente também pode chamar que é um prisma. Então, quando a base é quadrada, que é a tua área da base? É claro que é a área de um quadrado, ó. Vai ser aresta ao quadrado. Tudo bem? Legal. Quando é um triângulo? Gente, um triângulo pode ser um triângulo retângulo. Então essa área da base dele vai ser quem? Base vezes altura e dividido por 2. É a área de um triângulo, tá? Se por acaso for um triângulo equilátero, então vai ser a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. Tá certo? Bom, gente, e se a base for um polígono regular de n maior ou igual que 5? Se for uma base pentagonal, se for uma base hexagonal, se for uma base heptagonal, octogonal e assim por diante. Então, do modo geral, ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Veja bem, antes de mais nada, quando você tem uma figura, um polígono regular, tá? Você pode dividir esse polígono regular em n triângulos equiláteros. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo, ó, se isso aqui é um hexágono, então se eu lançar aqui as suas diagonais, tá? Eu vou dividir em 6 triângulos equiláteros, gente. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E o que é que acontece aí, gente do céu? Para me encontrar a área desse polígono regular, basta encontrar aqui. Ó, presta atenção. Vou fazer o seguinte. Basta encontrar a área de um triângulo equilátero. Tá vendo aqui, gente? Ó, basta calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por n triângulos que tem aqui. Então, se são 6, eu vou multiplicar 6 vezes a área desse triângulo equilátero. Aí vai me dar a área desse polígono. Entendeu, gente do céu? Então, de modo geral, vai ser quem? Quem é a área da base de um polígono maior ou igual que 5 lados? Então, vai ser K, que eu estou dizendo que é o número de triângulos equiláteros, e multiplico pelo a área de um triângulo equilátero, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Somente isso, gente do céu. Tá certo? Se eu quero encontrar a área desse hexágono, então eu vou multiplicar 6 vezes e a área de um triângulo equilátero. Se aqui é um pentágono, então vai ser 5 vezes a área de um triângulo equilátero. E assim sucessivamente, gente do céu. Não é fácil? Então, se liga nisso aí, tá? De mesma forma, para a área da base de uma pirâmide, é o mesmo raciocínio aqui, tá?
Tanto que eu vou dizer para vocês, para não escrever tudo isso aqui, que as áreas da base de um prisma, de uma pirâmide, é similar, é parecida, é igual, né, à base poligonal de um prisma. Tá certo? Aí vocês já entendem logo aqui. Então, se for quadrado, a base é A ao quadrado. Se for um triângulo, base vezes altura sobre 2. Tá? Se for um triângulo equilátero, A ao quadrado raiz 3 sobre 4. E se for um polígono regular, um pentágono, um hexágono, um octógono e assim por diante, vai ser o número de triângulos. Ou pode ser também, gente, você pode pensar o número de lados desse polígono. Ó, se é um hexágono, são 6 lados. E 6 lados, ó, então é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ah, se é um pentágono, são 5 lados, então 5 vezes. Se é um octógono, são 8 lados, então 8 vezes. Isso aqui. Se é 9 lados, então 9 vezes, tá certo? Você pode pensar número de lados ou número de triângulos equiláteros. Tranquilo? Não é fácil? Agora, gente do céu, aqui, o que é a área lateral? Olha, presta atenção aqui, ó. Muito fácil, ó. Tá vendo? A área lateral é essa aqui, ó. A área lateral, você sabe que a face de um prisma é sempre um retângulo. É um paralelogramo, ou seja, é um retângulo aqui, ó. Um retângulo, tá vendo aqui, gente do céu? E quem é a área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, aresta aqui vezes aresta lateral, tá vendo? Aí eu tiro essa área aqui, certo? Agora, para me encontrar a área lateral dele todo, o que é que acontece aqui, Gencel? O que é que acontece? Eu vou ter quantas áreas laterais? Eu vou ter N. Nesse caso aqui, que é um hexágono, eu vou ter 6. 6 arestas, 6 faces laterais. Então, basta multiplicar 6 vezes essa área aqui, A vezes L. Então, ó, a área lateral de um prisma, ele vai ser o que aqui, gente do céu? N vezes. N é o número de quê? É o número de lados ou o número de faces desse prisma. Entendeu? Então, ó, N vezes quem? A vezes L, que é a área. A vezes L, que é a área. Então, se aqui é um hexágono, então são 6 faces. Então, 6 vezes. Se aqui fosse um pentágono, um prisma pentagonal, então é 5 vezes. Se aqui fosse um heptágono, seria 7 vezes. E a área aqui, ó, basta encontrar a área. Ó. Aresta da base vezes aresta lateral. Tá certo? Não é fácil? Área total. Área total, gente do céu, também é fácil. Procure não decorar. Se você imaginar o sólido, você enxerga logo. O que é área total? É você pegar toda a área lateral dele e o quê? 2 vezes. Quantas bases tem aqui? Ó? 2. Então eu tenho essa área aqui e tenho essa área aqui. Então vai ser 2 vezes essa área e essa área. Entendeu? Então a área total vai ser quem? A área lateral mais 2 vezes a área da base. É fácil? Encontra a área lateral, encontra a área da base, multiplica por 2 e soma. Vai te dar a área total. Volume, gente do céu. O que é o volume de um prisma? Volume, põe na cabecinha. Sempre vai ser a área da base vezes a altura. Se você tem aqui a área da base desse polígono e multiplicar pela altura desse prisma, então você vai calcular tudo que você pode colocar aqui dentro desse prisma. Você tem uma caixa de água, uma caixa d'água na sua casa, tá? De 1000 litros. Então, aquela quantidade de água que tem lá dentro é exatamente o volume, tá certo? O volume em litros. Então, tá aí.
tudo sobre aí prisma. O importante é você saber como calcular as áreas e volume, tá certo? É isso, é exatamente isso aí que ele vai te pedir, ok? Vamos fazer 2 exemplos e depois eu vou passar para outro vídeo, tá certo? Tchau, tchau.